O outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 4. O fantástico Palácio de Gelo de Ana Ivanova, a soberba e cruel imperatriz russa. Sobre Ana Ivanova, imperatriz russa de 1730 a 1740. Podemos sim dizer que ela tinha um temperamento frio. Certo, concordo. Um trocadilho talvez infame aos que venham a conhecer a história de seu magnífico e sinistro palácio todo de gelo. Possível na época, graças ao inverno de 1740, que foram um dos mais terríveis que já assolaram a Europa então. Tanto que localidades comumente menos castigadas pelo frio do que a Rússia, como por exemplo, o Rio Sena na França e Reno na Alemanha, vieram a congelar por meses. Daí a ideia de Ana em criar seu majestoso palácio gelado a durar todo o inverno. Uma verdadeira obra de arte, projetado pelo renomado arquiteto Peter Eropkin, que fez a então capital russa, São Petersburgo, se tornar até hoje uma das mais maravilhosas obras da arquitetura mundial. E que, igual a esta deslumbrante cidade, iniciada em 1703, por ordem do imperador Pedro o Grande, magnífico palácio também seria erguido à custa do trabalho escravo de centenas de servos camponeses. Como tantas outras grandes e deslumbrantes construções do passado que exigiram muita dor e sofrimento dos mais humildes. Algo muito a se pensar. Mas, voltando a contar sobre este fascinante palácio invernal, ele contava com aproximadamente 25 metros de comprimento e 10 de altura. Para ser feito, grandes tijolos de gelo foram colados com água, formando assim um único bloco gelado. O jardim estava todo cheio de árvores, feitas de gelo, com pássaros igualmente de gelo e uma estátua de um elefante que, sim, você adivinhou, de gelo. Suas paredes externas, do mesmo modo, eram todas revestidas com esculturas de gelo. Antes de chegar até o palácio, havia 6 peças de artilharia, mais uma vez feitas somente com gelo. Tal qual o palácio foi todo decorado unicamente com móveis de gelo e nada mais, incluindo as camas com colchões e travesseiros. Mas se isso não for espetacular o suficiente, então espere para ouvir um pouco mais. Que tal então ouvir sobre o elefante de tamanho natural nos jardins, feito de gelo, que vale dizer que ele jorrava 7 metros de água durante o dia, enquanto que à noite petróleo era usado para sair de seu bico chamas. Ou então, que se não fosse suficiente, para os caprichos da imperatriz, um trompetista estava instalado dentro dele para simular rugidos idênticos do animal. O que ainda assim não era pouco, havia muito mais. As armas de gelo também disparavam várias vezes ao dia, tudo graças a cuidadosos cálculos matemáticos aos limites que o gelo aguentaria. Toda a estrutura estava rodeada por uma cerca de madeira. Sim, a única parte do palácio que não era feita de gelo, erguida para manter os curiosos assim bem longe. Um gesto exótico, interessante à primeira vista, mas que foi feito para ser um castigo cruel. Ana, então viúva e sem filhos, se divertia determinando o casamento de seus cortesãos. Um destes, Michael Alexeyevich Golitsyn, superestimando a influência de sua família, os Golitsyn, por isso pagariam um alto preço pela sua coragem em desobedecer Ana. Quando ele, numa viagem pela Itália, conheceu uma jovem católica, com a qual ele se casou, contrariando assim a imperatriz, que era de fé ortodoxa. A esposa de Michael logo morreu, o levando a ter que voltar para a Rússia. Então Ana, logo como castigo, rebaixou este príncipe a um mero bufão, bobo da corte, o que era pouco para ela. Daí então ela ter decidido arranjar uma nova esposa para Michael. E que escolha! Ana colecionava para seu bel prazer uma enorme variedade de pessoas, de algum modo vistas como aberrações ou simplesmente grotescas pelo resto da sociedade então, igual outros monarcas de seu tempo tanto o faziam. Sua escolhida acabou sendo uma moça mongol, asiática, particularmente feia. O príncipe não teve como dizer não, mas para Ana ainda faltava algo. Daí então o palácio gelado, que seria o toque final. Inteiramente de gelo, como já vimos, tudo. Uma maravilha arquitetônica ao mesmo tempo que um inferno gelado. Então, na noite de núpcias, o casal foi levado numa procissão até o palácio, trancados em uma gaiola em cima de um elefante, este bem real, estilo liderado por essa comitiva de Ana, por assim dizer, exótica. 300 convidados ao todo, que foram transportados entre nós, puxados por uma variedade de animais, incluindo suínos e ursos. Quando chegaram ao palácio, os noivos foram deixados no quarto de gelo, para então passar a noite. Guardas, é claro, ficaram nas portas para ter certeza que não escapariam.
Uma versão desta história diz que o príncipe tinha bebido bastante, e assim não sentia tanto frio quanto a esposa. Mas esta, por sorte, ganhou antes de Ana um colar de pérolas como presente de casamento. Então, trocando pelo casaco de peles de um dos guardas. Assim, podiam se aquecer um pouco naquela noite. Felizmente, o palácio derreteu já na primavera, e bem antes disso, Ana morreu de uma doença renal logo após a conclusão desse seu palácio, contando ela então com a idade de apenas 47 anos. E o que seguiu após isso? O príncipe foi compensado por suas perdas pela nova imperatriz. Sua esposa, chamada Avedotia, lhe dera 2 filhos gêmeos, e deste modo foi feito possível para que a história caísse no esquecimento. Tanto que somente em 1835, com a publicação do romance histórico A Casa de Gelo, que o povo russo pela primeira vez soube deste episódio de um castigo por uma relação alegadamente proibida pela fé de seu povo. Detalhe: essa mesma imperatriz Ana, que puniu o príncipe Michael por uma união com alguém de outra fé, por anos já viúva, manteve então um caso com o duque alemão Ernst Biron, que seguia a fé luterana. E mais, o cobriu de favores em troca deste amor. O que talvez não importe muito, pois essa brincadeira de outros palácios de gelo já se repetiu e se repete em vários lugares do mundo, como o Canadá, os Estados Unidos e, claro, na própria Rússia, onde até hoje fazem grande sucesso, com a diferença de que tem todo o conforto para seus hóspedes, e foram feitos sem o uso de trabalho escravo imposto ao próprio povo, não como fez Ana Ivanova, a frustrada imperatriz de todas as Rússias. Literalmente, uma experiência arrepiante.